Fala, torcedor palestrino. Antes de tudo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, porque o que eu vou trazer hoje é simplesmente algo que pode mudar completamente os bastidores do Palmeiras, influenciar diretamente o ambiente, o elenco e até a forma como o time será visto no cenário nacional e internacional. Se você é apaixonado pelo Verdão, você não pode perder nenhum segundo do que eu vou contar agora. Esse é o tipo de notícia que não aparece todo dia, e a forma como tudo vem acontecendo nos bastidores é tão surpreendente que até mesmo alguns funcionários do clube estão tentando entender como a situação chegou a esse ponto. Mas calma. Não vamos direto ao assunto central. Porque, para entender o peso dessa notícia, a gente precisa voltar um pouquinho nos últimos meses, observar o que tem acontecido dentro de campo, como o elenco reagiu a mudanças, e principalmente como o nome de um jogador específico passou de promessa para realidade, para fenômeno absoluto. E isso começou de forma sutil, quase silenciosa, até virar uma avalanche de atenção nacional. Uma avalanche que atraiu os olhos de um dos maiores técnicos do futebol mundial, o homem responsável por alguns dos maiores elencos e conquistas da história recente do esporte. E ele está do olho no Palmeiras. Sim. A notícia que eu vou trazer envolve Carlo Ancelotti. O mesmo treinador multicampeão, que construiu legados gigantescos, que foi peça fundamental na construção de estrelas mundiais, que domina bastidores, leitura de jogo, gerenciamento de elenco e principalmente, que conhece como poucos o processo de transformar jovens promessas em protagonistas de alto nível. E agora, esse olhar está voltado para dentro da academia de futebol. E é aí que a história começa a ficar séria. Nos últimos meses, o Palmeiras vive uma fase de reconstrução ofensiva. Saídas, chegadas, ajustes táticos, mudanças de posicionamento e principalmente, desenvolvimento individual. E no meio dessa reconstrução, um nome brilhou acima de qualquer expectativa. Um jogador que chegou com pressão, desconfiança, olhares divididos, e que agora, simplesmente se tornou um dos jogadores mais comentados e desejados do futebol nacional. A ascensão foi tão rápida, tão intensa e tão definitiva que não tem mais volta. A história já está escrita. Ele se tornou o novo xodó da torcida. Mas por que esse jogador? O que aconteceu de tão extraordinário para chamar a atenção de um treinador como Ancelotti, justamente na reta decisiva do ciclo para a Copa do Mundo? E como isso pode impactar diretamente o Palmeiras, dentro e fora de campo? É isso que vamos explicar agora, com todos os detalhes, porque o que está em jogo é muito maior do que uma simples convocação. O que está em jogo é prestígio, mercado, valorização, status, influência e principalmente, o futuro do projeto esportivo do Palmeiras. Vamos aos números. De março para cá, o jogador que estamos falando simplesmente explodiu. Marcou 17 gols no período, sendo 13 deles apenas nos últimos 15 jogos da temporada. Isso não é apenas fase. Isso é consolidação. Isso é protagonismo. Isso é jogador que decide. Não bastasse isso, foram ainda 4 assistências, participando diretamente da construção ofensiva e se tornando referência. E não referência qualquer. Uma referência em jogos grandes, em momentos decisivos, em partidas onde a pressão é gigante, onde o psicológico pesa, onde só camisa pesada aguenta. E quem acompanhou de perto, viu que essa evolução não foi aleatória. Ela foi construída. Apoio técnico, confiança, repetição, amadurecimento. E isso é exatamente o que Ancelotti valoriza. Não é apenas talento. É crescimento. É potencial de liderança. É compreensão de jogo. É capacidade de adaptação. E principalmente, é fome. Jogador que quer romper barreiras. Jogador que entra para marcar história. A informação divulgada pelo Estadão é clara. Ancelotti deve convocar Vitor Roque para a seleção brasileira nos próximos amistosos, ainda nesta reta final de preparação antes da definição oficial para o ciclo da Copa. Isso significa uma coisa: oportunidade concreta. Chance de vestir a camisa amarelinha em situação real. Isso não está acontecendo por acaso. Está acontecendo porque o futebol apresentado fala por si só. Mas não para por aí. Dentro da academia de futebol,
outro nome chamou a atenção de Ancelotti. E esse nome já vem sendo tratado nos bastidores como um fenômeno. Estamos falando de Estevão, uma das maiores joias reveladas pelo Palmeiras nos últimos anos. Um jogador que, mesmo muito jovem, demonstra maturidade e leitura de jogo acima da média. Ele foi observado de perto. Ele foi analisado. Ele foi discutido. E ele encantou. Para muitos observadores europeus, Estevão é visto não apenas como uma promessa. Ele é tratado como uma realidade em formação. Um talento capaz de chegar, evoluir rápido, ganhar espaço e se tornar peça fixa. E Ancelotti pensa exatamente assim. A ideia é preparar uma transição que permita que Estevão já esteja consolidado no ciclo da Copa. Não como coadjuvante, mas como protagonista. E isso muda tudo. Porque quando dois jogadores do mesmo clube passam a ser observados como potenciais peças-chave de uma seleção brasileira, isso muda o status do clube. Isso eleva o patamar. Isso atrai olhares internacionais. Isso movimenta mercado. Isso altera negociações. Isso fortalece discurso. E principalmente, isso muda o valor institucional do Palmeiras. Estamos falando de um clube que, historicamente, já revelou talentos, já formou jogadores de elite, já influenciou seleções. Mas o momento atual é diferente. Estamos falando de um Palmeiras protagonista. Um Palmeiras competitivo. Um Palmeiras que domina processos, que entrega resultados, que projeta atletas e que, agora, começa a se tornar novamente uma base forte para o futebol brasileiro. E onde isso tudo vai parar? Pode vir valorização milionária. Pode vir propostas da Europa. Pode vir influência em convocação final. Pode vir Copa do Mundo com protagonistas formados no Verdão. Pode vir uma nova era de respeito global ao Palmeiras. É por isso que essa notícia é tão grande. Vitor Roque está prestes a ser convocado. Estevão está encantando Ancelotti. E o Palmeiras está mais uma vez no centro da seleção brasileira. Torcedor, isso não é só uma convocação. É uma mudança de ciclo. É uma mudança de peso. É Palmeiras gigante. Agora eu quero saber de você. Vitor Roque e Estevão devem ser titulares na seleção? Você acredita que essa convocação pode influenciar o futuro deles no clube? Você acha que isso pode afetar negociações no mercado? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante. E reforçando, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like, porque aqui você sempre vai receber notícias que vão mexer com o coração do torcedor palestrino. Até a próxima!